Eu quero falar nesta noite sobre renúncia. É uma das coisas que mais tem gerado guerras e batalhas na vida de muitas pessoas aqui na Terra. Renúncia é uma decisão voluntária de abandonar algo de valor. Muitas vezes, como alto custo ou sacrifício por um propósito maior. Pode envolver e abrir mão de bens materiais, desejos, pessoas, privilégios, em favor de um compromisso mais profundo com Deus. A renúncia por amor a Cristo é uma demonstração de fé, de fidelidade, de entrega total a Deus, que nos chama para seguir a Ele, seguir os seus passos. E tudo isso requer sacrifício de qualquer ser humano na Terra. A renúncia para seguir a Cristo não é uma decisão fácil. Por isso que requer sacrifício. Jesus nos chama a uma vida de renúncia mais consciente, voluntária. Em Lucas 9:23, ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou negue a si mesmo, e toma a sua cruz e siga-me. Esta passagem, ela revela 3 aspectos essenciais da renúncia. A renúncia pessoal, deixar o ego, os desejos egoísta e vontade própria. Sacrifício próprio. Assumir a cruz diária. E terceiro, assumir as dificuldades e sacrifícios da vida cristã. Seguir a Jesus é um compromisso de lealdade. Independente da circunstância. Exemplo da renúncia na Bíblia é Abraão.
o que a Bíblia fala sobre ele. Deus chama Abrão e dá um norte para ele. Sai de sua terra, do meio da tua parentela, da casa de seus pais, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande e te abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu e tu será uma bênção. Essa renúncia à sua terra, à sua parentela, à casa do pai, para obedecer um chamado. Difícil é abrir mão do que eu estou muito envolvido e comprometido. Abrir mão do meu lugar de origem, da convivência com pessoas e daquilo que mais eu amo. Mas Abraão foi disposto a sacrificar tudo na sua vida. E uma prova clara que ele viveu fases ruins. Ele viveu momentos de frustração por receber uma ordem, por seguir um trajeto que Deus tinha determinado dentro de uma rota estabelecida por Deus. E ele obedeceu. Porque Deus tinha na sua geografia um caminho mais excelente. Porque a renúncia nos tira da zona de conforto, só para viver o que o céu determinou. Prova disso, que ele esperou 25 anos para o seu filho nascer. E quando o filho nasceu, Deus, no capítulo 22, pede o filho. Aí é uma renúncia mais dolorosa. É esperar um tempo muito longo na perspectiva ou expectativa de viver um momento especial com o herdeiro que ele mais amava. Aí Deus vem e diz: acorda, corta a lenha, prepara o cutelo, prepara o jumento, pega 2 servos
e vai sacrificar o seu filho. Isto não foi uma decisão da vontade própria de quem gerou, mas sim de quem pediu. Porque quem pediu se responsabiliza da renúncia. Deus sabe porque Ele pede coisas de nós, que Ele sabe que o sacrifício vai ser muito grande. Abrir mão do que mais nós amamos. Mas lá em Moriá, a Bíblia diz que depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Então, depois de uma vida, uma trajetória de muito sacrifício, agora Deus requer o seu filho. Mas Deus não estava provando um infiel. Deus estava provando um fiel. Deus não estava provando um homem sem fé. Ele estava provando o Pai da fé. Deus não estava provando alguém que não acreditava nele. Deus estava provando um homem que ele sabia quem ele era na intimidade. Então Deus pediu Isaac. E Abraão obedeceu. E essa renúncia resultou no cordeiro. Porque a Bíblia diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E da forma que lidamos consagrado, isso vai refletir bênção ou maldição. Olha o que diz Hebreus capítulo 11. Põe aí Hebreus capítulo 11 e verso 17 até o verso 19. Olha o que diz. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Ofereceu a Isaac. É que apagou. Deu blackout no telão. Só o sangue do cordeiro. Deixa eu abrir aqui. Pela fé ofereceu Abraão Isaac. Quando foi provado. Quando foi? Sim. Aquele que recebera as promessas e ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamado a tua. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também
em figura, ele redobrou. Irmão, isso é muito forte. Porque o que Deus pediu era uma renúncia só para saber aonde o coração de Abraão estava conectado. Porque tem coisas que Deus pede só para nos provar. Mas para quê, pastor? Só para colocar em balança a sua fidelidade. Quem está me entendendo? Uma outra pessoa que renunciou foi Moisés. Prova clara que ele abandonou a posição de ser príncipe no Egito, renunciando o trono para liderar o povo de Deus. A Bíblia diz, coloca aí 11 de Hebreus, verso 24, que Moisés optou por sofrer com o povo de Deus de Israel, ao invés de desfrutar dos prazeres do Egito. Olha o que a Bíblia diz. Leia. Pela fé, Moisés olha aí. Ele desprezou uma posição da Suprema Corte, como diz o Supremo Tribunal. Ninguém mexe com a gente. Ele não aceitou ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Coloca aí o 25. O que ele escolheu? Escolhendo olha aí. Vamos ver o que diz 26. Tendo por maior. Irmão, vocês estão ruins mesmo. Eu que enxergo só 60% do olho esquerdo, eu estou conseguindo ver melhor que vocês. Leia. Tendo por maior riqueza. Tinha visto o quê? Olha o verso 27. Pela fé. Olha aí. Porque ficou firme. Quando você toma a decisão certa, não tem como dar errado. Tem renúncia, que é o próprio Deus te conduzindo a um nível maior. Você é aprovado hoje e aprovado amanhã. Quem está me entendendo? Porque renunciar coisas é uma decisão da vontade.
Porque olhando para as Escrituras, quando eu olho para a vida de Daniel, no capítulo 1, verso 8 de Daniel, eu vejo um homem que renunciou à posição do manjado rei só para manter a sua fidelidade. É muito difícil você estar diante de coisas boas, mas sabendo que você tem uma identidade a zelar. Porque tem coisas na vida do ser humano que não está à vista de um pastor, de um irmão sequer. Mas a forma que você lidar com o céu, o próprio Deus, Ele coloca em balança a minha lealdade, a minha fidelidade. Porque tem coisas que traz um peso espiritual no nosso futuro. Porque estamos diante de um mundo de proposta. Mas todo ser humano que entende que o propósito é bem maior do que qualquer tipo de proposta, ele consegue se encaixar no plano perfeito de Cristo. Porque tem renúncia que nós fazemos que o céu aplaude. E Deus traz recompensa. Segure na mão de alguém e fala: quando você abre mão do que não agrada a Deus, o céu se manifesta ao seu favor. Quem está me entendendo? Levanta as mãos assim. E quando o céu se manifesta ao seu favor, na hora mais difícil, na hora que você mais precisa, Deus coloca em balança a sua fidelidade. Pega na mão desse crente e fala: tem muita coisa que eu quero, mas eu não posso. Mas por que eu não posso? Porque Deus nos dá livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Só que é uma decisão que te leva a uma posição de vida e de excelência. O céu responde o que você faz que agrada a Deus. O inferno corresponde o que você faz que agrada a Ele. Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno não lhe toca. Todo aquele que é nascido de Deus conserva a si mesmo. Fala para o irmão que está perto de você: se não tiver portais para que o inimigo tenha acesso, a sua vida será sempre abençoada pelo Senhor. Segure na mão dele aí. Tem gente que não gosta, mas eu gosto e pronto. Vocês ficam ouvindo aí Brabo Massalte fazendo tanta coisa aí, ele manda descer no chão, fazer agachadinho, o povo faz. Agora, seu pastor, anjo da igreja,
Obedeça a palavra do pastor. Pega na mão desse crente bonito aí e fala para ele: a sua renúncia é acesso. Fala de novo: a sua renúncia é acesso. É acesso ao céu. É acesso à alta posição. É acesso a um pedido que Deus obedece. Aleluia, olha bem. O céu obedece o seu pedido. Porque se a minha palavra estiver em vós, eu estiver em vós, pedirá tudo e eu farei. É o acesso. Quem está me entendendo, dá glória para Jesus. Quer ter um acesso direto? Renuncie o que o mundo te oferece e obedeça o que o céu determina. Vive, aleluia. Levanta as mãos. Abre esta boca abençoada, cheia de dente, e fala: eu quero viver acesso. Aleluia, eu quero pedir e o céu obedecer. Eu quero clamar e o céu obedecer. Eu quero viver o que o céu tem para minha vida. É abrir mão de tudo que tenho. É Deus falar assim: ó, vende tudo que... Irmão, é um peso tremendo. É Deus olhar para o ser humano e falar para ele: você tem tanta coisa boa, mas vende tudo que você tem, reparte com os pobres e terás o tesouro do céu. Aí um olha e fala assim: isso para mim é difícil. É uma posição, é um pedido doloroso, abrir mão disso. Aí o céu fala: eu vou te ensinar. Você não quer, mas tem quem quer. Ele olha para a fresta, aleluia, e vê, aleluia, uma fresta grande lá, aleluia, no muro, lá em Jerusalém. E ele olha e diz: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Aí os discípulos olharam e disseram: nós largamos tudo, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí ele diz: aquele que deixa tudo, pai, mãe, irmãos, casa, bens, tudo por amor ao meu reino, receberá 100 vezes aqui e 100 vezes no céu. Vou falar de novo: 100 vezes aqui e 100 vezes no céu. Ei, aleluia. Aí os discípulos disseram: nós largamos tudo. E ele disse: aquele que deixar tudo receberá 100 vezes. As coisas, aleluia, que são impossíveis aos homens, são possíveis a mim. São possíveis a mim. Aí eles disseram: aleluia, o rico não entra. Entra sim. O rico, aleluia, eu mostrei que é mais fácil o camelo passar do que o rico entrar. Mas eu vou mostrar para você que tem vida para rico também. Vamos entrar em Jericó. E quando entra em Jericó, depara com quem? Depara com, aleluia, um publicano, cobrador de impostos em cima da árvore. Aí Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Zaqueu era riquíssimo. Ele era mais do que rico, ele era riquíssimo. Mas não sei o que aconteceu. Jesus na casa dele, a conversa foi tão boa que quando terminou a conversa, ele disse: Senhor, eu quero devolver. Se eu tenho fraudado alguém acerca de qualquer coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus disse: veio salvação a esta casa, porque tu és filho de Abraão. Levanta a mão bem alto. Que renúncia boa. Um não quer, outro quer. Um faz história, o outro aleluia, desaparece na história. Porque é assim que Deus trabalha. Quem abre mão de tudo para viver o propósito.
eu fosse você, dava glória a Deus aí. Porque tem pessoas que não pode aparecer uma festinha que troca a festa por Deus. Tem outros que não pode, aleluia, surgir qualquer coisinha, ele troca tudo por Deus. Mas quando eu abro mão, irmão, fica em memorial diante de Deus. Aí Deus diz: esse aqui tem horas, esse aqui tem tempo, esse aqui tem compromisso. Tudo isso eu vou colocar na balança. E quando chega a hora, Senhor, eu preciso, aí ele desce. Nem parece que é a igreja que pastor Samuel J. Marques dirige. Cadê os crentes pentecostais dessa igreja? E viver esse tipo de renúncia é só para quem carrega consigo a convicção de Cristo, que abandonou a sua posição divina de se humilhar até a morte de cruz, por amor à humanidade. Tomou a forma de servo, humilhou-se, fez-se semelhante aos homens, passou por tudo que eu e você passamos, foi trabalhar, se sacrificou, se deixou ser humano, não se entregou às paixões. E o tempo passou. Depois de todas as etapas, manjedoura, carpintaria, deserto, passou por tudo. As etapas, e não queimou nenhuma. Depois passou por todo o processo de morte. Mas quando consumiu, mostrando para a humanidade que dá para se viver nessa vida, com uma vida abençoada, abrindo mão de muitas coisas. Só que quando estava no seu momento mais difícil, que ele fez uma oração: Eloi, Eloi, Salmo 22, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas lá na cruz, no seu último suspiro, ele disse: Pai, testelestai, já está consumado. Comecei e terminei o que comecei. Olha para o irmão mais bonito perto de você e fala para ele: o seu destino é a cruz. Então a sua renúncia vai resultar no testelestai. Você vai chegar
comecei e terminei o que comecei. Como o próprio Paulo disse, ele renunciou tanto que no fim da sua carreira ele abre a boca e diz: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. E o que me resta? A coroa da justiça. Abre esta boca abençoada, cheia de dente. Você pode adorar Jesus.